Boa noite, queridos amigos do Jogo do Poder. Estamos começando mais uma edição do Jogo do Poder em tempos de coronavírus. Eu na minha residência, o entrevistado também na sua residência ou no seu escritório, em distanciamento social. E é com enorme prazer que hoje o Jogo do Poder recebe o ex-prefeito do Rio de Janeiro e atual pré-candidato do DEM novamente à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu falo, evidentemente, do ex-prefeito Eduardo Paes. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos nossos telespectadores, ou, sei lá, internet espectadores desses tempos modernos. Prazer enorme estar aí participando do teu programa mais uma vez. Faz tempo que eu não venho aqui. E aqui é bom que a gente acaba sempre se abrindo demais, ou sei lá se é ruim, né? Não, é bom. E a gente dá uma cutucada e você acaba falando o que a gente precisa ouvir. Eduardo, vamos começar o nosso bate-papo com uma análise sua sobre o que está acontecendo, não só na Prefeitura do Rio, mas no nosso estado de modo geral e também, obviamente, englobando a situação da Prefeitura no que concerne ao enfrentamento do coronavírus. Há uma expectativa, há um sentimento da população de frustração em relação à ação do poder público de modo geral, seja no âmbito da Prefeitura, seja no âmbito do governo do Estado. Hospitais de campanha que não foram inaugurados, os que foram inaugurados com previsão de 200 leitos, apenas 10 leitos, 15 leitos em funcionamento, ou seja, a população, mais uma vez, se frustra no estado do Rio de Janeiro e também na capital, diante da ação do poder público. Como é que você analisa isso, hein, Eduardo? Olha só, Ricardo, eu vou me permitir, né, olhar, enfim, com a pré-candidatura a prefeito colocada, eu vou me permitir discutir mais o papel do município nesse momento. O Estado, sinceramente, eu discuti muito em 2018. Aliás, alertei muito em 2018 sobre certos aspectos, né? Não é uma tarefa para amador governar um Estado da complexidade do Rio de Janeiro. Não é a cidade, muito menos é o Estado. Os desafios são enormes. Então, não basta um discurso arrumado, uma suposta boa vontade, para as pessoas acharem que vai se administrar uma situação que demanda experiência política, capacidade de articulação, que demanda capacidade de gestão, de montar time e equipe. Isso pressupõe alguma experiência. No caso da Prefeitura, mas aí eu acho que também vale para todos os níveis de governo. Eu poderia ficar aqui, falar um rol uma lista de coisas que eu acho que vão mal, nessa história do coronavírus. Mas eu destacaria duas. Primeiro, a incapacidade dos governantes atuais, todos eles, de trabalhar em conjunto. É uma vergonha. Eu me lembro, em 2018, o presidente Bolsonaro apoiou o Witzel, que se elegeu com o apoio do Bolsonaro, que teve o apoio do Crivella, enfim, o Crivella também apoiou o Witzel. Ok, ganharam a eleição, que bom para eles, eu perdi a eleição, mas agora era hora de estar trabalhando em conjunto. Na eleição, menos, mas agora é hora de estar trabalhando em conjunto. Quer dizer, quando você vê, seja nas normas que são emitidas, a gente fica confuso como cidadão, seja na questão do gerenciamento, da racionalização da utilização de equipamentos para enfrentar essa crise, o que a gente vê é algo muito ruim. Então, falta de entrosamento. O segundo aspecto, Ricardo, você tem, no Rio de Janeiro, mais de 1.400 leitos de hospital disponíveis, parados. Eu não estou nem dizendo, quer dizer, agora está ficando provado que não precisava ter feito hospital de campanha nenhum, bastava ter colocado para funcionar os leitos existentes, seja na rede federal, seja na rede estadual, seja na rede municipal. Aliás, o prefeito tem que ter esse protagonismo. Ele é o gestor do sistema de saúde na cidade. Com essa quantidade de leitos, podia ter equipado esses leitos, botado para funcionar. Tem no Hospital de Acari, tem no Albert, ali na Zona Oeste, tem nos hospitais federais. Por que não articulou e botou isso para funcionar? Saíram construindo esses hospitais de campanhas caríssimos. O do Rio Centro, o ex-secretário Daniel Sorange mostrou da Prefeitura, o único que ela fez na Barra da Tijuca, tanto lugar prioritário para fazer. Você tinha pelo menos 120 milhões de reais, se for somar ali, porque ali fizeram partilhado, dividido, para ver se enganava o custo. Então, dentre as várias falhas, eu destacaria essas duas. Falta de entrosamento e incapacidade de usar aquilo que existe. Preferir gastar dinheiro para montar um factoide, como se estivesse criando algo novo. Como é que você analisa agora essa volta? Estamos vivendo um momento de reabertura já, ou seja, não houve nem ainda uma
presença efetiva do governo do Estado, do governo do Estado e da Prefeitura, do Poder Público, de modo geral, nesse enfrentamento, e já estamos vivendo um momento de volta, de reabertura. A Prefeitura fez um protocolo, o governo do Estado adiou o isolamento por mais uma semana, mas a Prefeitura já estabeleceu um cronograma de reabertura. Você acha que esse cronograma está correto? Você acha que é o momento do Rio começar a reabrir? Há, obviamente, uma questão que é procedente, que é a questão econômica. Obviamente que tem que se respeitar a questão econômica, o desastre econômico é muito grande, mas tem que se relativizar isso com a questão da preservação de vida, que é a questão central, que eu acho, de todas as pessoas de bom senso. Como é que você vê, nesse momento, esse processo de reabertura que foi apresentado pelo prefeito Crivella? Você tocou num ponto importante, né? Quer dizer, transformaram esse negócio num fla-flu. É mais uma dessas loucuras da incapacidade de governantes de comunicar nesse momento, né? Porque é óbvio que a vida é mais importante, né? Sob todos os aspectos, sempre, né? Mas a questão econômica ela é relevante. O problema é como ela foi colocada, e aí eu acho que tem um pouco de culpa do presidente Bolsonaro pelo estilo dele, né? A maneira que ele coloca a questão econômica, parece que virou isso. Quem é a favor da economia está contra a vida, quem é a favor da vida está contra a economia. E não é assim. As coisas podem caminhar em conjunto. Ambas são importantes e é óbvio que a vida deve sempre prevalecer. Pelo menos qualquer ser humano minimamente racional, estou nem dizendo só do ponto de vista de sentimento, do ponto de vista de razão, né, vai ser a favor da vida. Então, eu acho, assim, é muito difícil você dar uma opinião de, olha, você faria nesse momento a abertura. Eu não disponho de todos os dados, né? O que eu espero, torço, rezo, oro todo dia, é para que essa decisão esteja sendo tomada com base científica, né? Me parece que há, de fato, uma diminuição de pressão sobre as unidades públicas, sobre as unidades privadas mais ainda, né? Então, supostamente, os cientistas, aqueles que acompanham, devem estar dizendo, olha, sigamos tais regras aqui, né, que vai funcionar. Então, é óbvio que quanto antes puder abrir, porque nós não somos nem a Europa nem os Estados Unidos, né? O impacto, a gente já vem de 6 anos de tragédia econômica, né? 15, 16, queda do PIB de 7,5%. 17, 18, 19, o PIB crescendo 1%. Então, é óbvio que, né, essa depressão que a gente vive na economia, quanto antes abrir, melhor. Agora, é óbvio, respeitando a ciência. Então, eu quero crer, né, que no nível de irresponsabilidade não chegue a tanto que a gente vai cometer um extermínio de pessoas. Então, eu espero que seja nesse caminho. Me pareceu um plano consistente, sob o ponto de vista, pelo menos, da apresentação, né, ali as regras estabelecidas. Espero que se monitore o tempo todo com ciência e avance ou recue quando necessário for. Até que ponto esse ponto de reabertura pode ser parte de uma estratégia do prefeito Crivella, na sua opinião, para atender o presidente Bolsonaro, que é, incontestavelmente, favorável ao fim do isolamento social? Ou você acha que realmente há, digamos, argumentos, há dados sólidos que nos permitam pensar de maneira honesta nessa reabertura? Ou por trás dessa reabertura tem uma concessão política do prefeito Crivella feita ao presidente Bolsonaro, já que o prefeito Crivella sonha e quer o seu apoio explícito? Olha só, Ricardo, eu acho o Crivella um incompetente. Acho que ele faz um governo trágico para a cidade. Eu tenho dificuldade de apontar alguma área que funcione no governo dele, né? Até peço às pessoas de vez em quando, falam assim, me apresente alguma coisa para eu dizer que no eventual futuro governo meu eu vou continuar, né? Agora, eu não quero acreditar, né? Não posso conceber que eu até que reclamei aqui da falta de entrosamento, de parceria no enfrentamento da crise, que o sujeito esteja fazendo uma concessão política, né? Eu quero acreditar que eles dialogaram, enfim, analisaram o caso, trouxeram bases científicas para, no caso do prefeito, para tomar a decisão, né? Então, assim, eu não, por mais crítico que eu possa ser o prefeito Crivella, eu não seria leviano de fazer essa acusação. Eu espero que isso, né, enfim, não devia nem passar pela nossa cabeça essa hipótese, o grau de irresponsabilidade e loucura que a gente está vivendo, né? Eu quero crer que não, quero crer que ele esteja, de fato, tomando as decisões em bases científicas. O que eu digo aqui, quer dizer, eu rezo para que seja, oro para que seja, porque, enfim, se a economia puder retomar e as vidas, né, estarem preservadas, se a gente tem mais controle
desse processo agora, tanto melhor. Eduardo, eu queria fazer uma pergunta. Nós vou passar a fazer um intervalo, mas o que você teria feito nesse momento da pandemia que não está sendo feito? Você, prefeito do Rio de Janeiro, nesse momento, com esse desafio, que tipo de atitude você teria tomado que não foi tomada nesse momento pelo prefeito Crivella? Só, Ricardo, eu ficaria nas duas críticas principais que eu fiz. Eu teria, de qualquer maneira, trabalhado em conjunto, se eu fosse prefeito, com o governador Witzel e com o presidente Bolsonaro, como pretendo fazer a partir do ano que vem. Não tive o apoio deles, perdi para ambos na eleição de 2018, mas o papel do prefeito é trabalhar em conjunto. Então, eu trabalharia, teria... E não estou pedindo para ninguém ficar amiguinho de ninguém. Estou pedindo para trabalhar em conjunto no interesse público, relação institucional. Eu sempre fiz isso, pago um preço caro por isso, mas sempre fiz isso. E continuarei fazendo se voltar à Prefeitura do Rio. E, de novo, eu não teria aberto o hospital de campanha. Eu teria investido na rede existente, economizado uma fortuna, e colocado os nossos hospitais para funcionar melhor. Óbvio, lá de trás, a gente já vinha numa crise enorme na saúde, as clínicas da família estariam funcionando, as UPAs estariam funcionando. Você tem, Ricardo, só um dado aqui, 6.000 profissionais de saúde a menos do que nós tínhamos em dezembro de 2016, janeiro de 2017, quando o Crivella assumiu. Ele botou para correr 6.000 funcionários. Ele reduziu a atenção básica na saúde, a tragédia da saúde. Por isso, eu digo mesmo, não precisa nem me perguntar qual é uma prioridade numa futura administração minha. Saúde, 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 saúde. Depois alguma coisa de emprego, também é muito importante. Perfeito. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Hoje recebendo o ex-prefeito e atual candidato, pré-candidato do DEM à Prefeitura do Rio, Eduardo Paes. Voltamos em 1 minuto com o Jogo do Poder. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o ex-prefeito Eduardo Paes, que é pré-candidato do DEM à Prefeitura do Rio. No bloco anterior, Eduardo, falávamos do entrosamento, da importância desse entrosamento entre os entes federativos, entre Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal. Eu queria saber de você se você considera fácil fazer o entrosamento com o presidente Bolsonaro. Por quê? O presidente Bolsonaro é muito voluntarioso, ele tem as suas ideias e as explicita de maneira muito contundente. E as ideias e as posições do presidente Bolsonaro nem sempre são pautadas pelo maior bom senso. Ele, desde sempre, era contra o isolamento, desde sempre se colocou contra o isolamento, mesmo à revelia das recomendações da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, era possível fazer o entrosamento a despeito dessas posições um pouco descoladas do bom senso do presidente? Olha só, fácil não deve ser. A gente vai vendo pelo estilo de longe, não deve ser, como você disse, é uma pessoa voluntariosa, assertiva, para dizer o mínimo, para já não começar criando conflito desde esse momento. A pré-candidatura pressupõe um pouco isso. Eu quero discutir a cidade do Rio de Janeiro na eleição. Eu sempre digo uma coisa, Ricardo, essa eleição tem pré-candidato do Lula, do João Amoedo, do João Dória, da Marina, do Bolsonaro, e tem o pré-candidato do Rio, que sou eu. Enfim, eu quero ser pré-candidato do Rio, eu quero discutir o Rio de Janeiro. Eu não vou usar a prefeitura para ser plataforma para ninguém em 2022. Até porque essa gente se preocupa muito pouco com o Rio, com o caos que a gente vive aqui, para que eles mereçam essa minha atenção, essa atenção da cidade do Rio de Janeiro. Então, não vamos ser plataforma de projeto político nenhum. O que eu quero te dizer é o seguinte, é um esforço que tem que ser feito. Ricardo, eu passei por 3 governadores e 3 presidentes. Não acha que foi fácil. Não acha que os personagens, às vezes simpáticos, às vezes com tal característica, com outra característica. É mais fácil eu dizer assim, a Dilma era uma simpatia, todo mundo sabe que não. Mas a gente ia levando na habilidade, entendeu? Você tem que ter ali, muitas vezes até se curvar, entendeu? Sabe aquela coisa que você te dá uma escanteada? Ok, em nome da cidade. Eu fiz muito esforço em nome da cidade, muito esforço em nome do projeto do Rio de Janeiro. Por que eu consegui
que o Pia da Praça Mauá, onde está o Museu da Manhã, que todos os prefeitos do Rio que sempre quiseram fosse para a prefeitura. Acho que eu não bati muita palminha para o senhor Lula. Por que eu consegui reduzir a dívida da prefeitura? Você não acha que eu bati muita palminha para a dona Dilma? Né? Bati muita palminha para o senhor Michel Temer? Então, assim, né? Aí, agora é curioso essa história, né? Porque em 2018, eu vi as pessoas dizendo assim, não, eu não voto em você, Eduardo, porque você era aliado do Cabral e do Lula. E esse argumento, em 2008, era um argumento que eu ouvia para as pessoas votarem em mim. Diziam, vou votar em você porque você está aliado com o governador e com o presidente. É uma coisa de maluco. Né? Então, assim, eu não estou aqui querendo bater nos outros, não. Estou só afirmando o seguinte, quer dizer, é fundamental trabalhar em parceria, ponto. E cada um responde pelos seus pecados, pelos seus erros, pelos seus problemas, por aquilo que for feito. Eu não sou fiscal de governador e de presidente, como, aliás, não serei, se me eleger prefeito. Se o Witzel aprontar, né, fizer mais uns 10 hospitais de campanha igual a esses aí, eu vou ser culpado porque estou me entrosando com ele. Se o Bolsonaro quiser enfiar cloroquina, rabo adentro dos outros, desculpa que a expressão esdrúxula, mas eu vou ser culpado por isso? Não, eu não vou fazer igual o cara. Né? Eduardo, eu queria retomar agora um assunto que você apresentou no bloco anterior, que é sobre a redução das equipes das unidades de clínica da família, unidades básicas de saúde, que o prefeito Crivella fez. Ele reduziu realmente de maneira bastante significativa. Mas ele deu uma entrevista aqui ao Jogo do Poder dizendo o seguinte, que você, no último ano, criou muitas unidades, você ampliou de maneira bastante efetiva esse sistema de unidades básicas, equipes à frente dessas unidades, mas isso trouxe um impacto no custeio absolutamente insustentável. E várias dessas equipes estavam sendo subutilizadas, ou seja, atendiam a um número muito pequeno de pessoas. E, portanto, ele teria, de certa forma, buscado uma racionalização, fazendo um corte e aumentando o atendimento. Como é que você vê? Duas questões. Primeiro, essa tentativa dele de explicar que houve uma racionalização das equipes que fazem o atendimento básico. E a segunda informação é que aquele conjunto de equipes que foram contratadas no final do seu governo trouxeram um impacto, até porque você criou muitas clínicas da família e tal, trouxeram um impacto muito grande no custeio que era insustentável. Ricardo, primeiro, o Crivella não mente nunca, né? Uma coisa impressionante. Eu acho que é o seguinte, vamos lá, duas coisas. Primeiro, o meu governo era um governo previsível. Né? Você tinha planejamento estratégico desde 2009, né, com metas anuais. Né? Então, tudo isso estava previsto. Né? Então, não é verdade. Nós devemos ter entrado em 2016 com 65% da população carioca sendo atendida pelas clínicas da família. Entregamos com 70%. Então, vamos dizer que o crescimento entre 2009 e 2016 saiu de 5 para 65 e em 2016 cresceu mais 5. Não é um crescimento tão grande assim. Então, basta ver os números, são números oficiais, para ver que o Crivella está mentindo. Agora, o curioso é o seguinte, se eu tivesse feito, também não era problema. Porque em 2016 ele ganhou a eleição reclamando que eu investia pouco na saúde, que tinha baixa cobertura, que ele ia botar mais 2 bilhões de reais na saúde do que a gente já gastava. Então, se ele estivesse falando a verdade, eu devia ter aumentado até mais. Porque com 2 bilhões dava para botar mais 100%. Até o cara na Vieira Soto e na Delfim Moreira ia ter um médico de saúde da família. Porque é o que ele dizia, lembra? Ele dizia assim, vou cuidar das pessoas e quero prometer para você que o Eduardo Paes não cuidou da saúde. Né? Nem existia clínica da família quando eu entrei, nem existia isso. Né? Não existia UPA, não existia maternidade de Bangu, os hospitais da Zona Oeste não eram da prefeitura, não tinha hospital da ilha, que a gente investiu horrores na saúde. E o gente dizendo que não, que ia botar mais 2 bilhões. Cadê os 2 bilhões? Ele tirou 2 bilhões. Essa conversa de que racionalizou nada, ele tirou da população mais pobre dessa cidade, do morador da Zona Oeste, do morador da favela, do morador do subúrbio, ele tirou o atendimento de saúde. A gente teria enfrentado essa pandemia de forma muito mais correta, teria morrido menos gente, porque a equipe de saúde da família é aquela que está ali na ponta, é que tem contato com a família. Se começasse os sintomas, você podia ter tratado na origem, a pessoa não chegaria a óbito como chegou, não teria que ir para uma UTI quando conseguia a vaga de uma UTI. Então, uma indignidade, basta ver
o discurso do Crivella em 2016. Aquela conversinha dele dizendo que ia botar mais dinheiro na saúde, que a gente mexia pouco na saúde. Ex-prefeito Eduardo Paes, me explica uma coisa. O prefeito Crivella tem gasto muito menos do que o orçamento prevê em saúde. Ele manda um orçamento de 5 bilhões e tanto e gasta 4 bilhões e tanto. Ou seja, sempre há uma diferença entre a proposta orçamentária e o gasto efetivo em saúde. Por que é que ele, então, não manda um orçamento absolutamente em consonância com a sua expectativa de efetivo gasto? Todos os anos, apesar da dificuldade, ele manda um orçamento acima de 5 bilhões e tanto, e na hora do final do ano gastou 4 e tanto. Ou seja, ele tem feito isso de maneira reiterada e sempre fica um percentual significativo a cumprir de mais de 1 bilhão todos os anos. Por que razão ele insiste nesse tipo de prática, na sua avaliação? Essa é uma resposta que pode ter uma pergunta pode ter duas respostas. Uma é o seguinte: pode ser uma expectativa frustrada de arrecadação, que eu acho que é a resposta menos provável. E a mais provável é o seguinte: você já viu o governo menos planejado? Porque o orçamento, ele no fim do dia, o que eu disse aqui, você tinha, no meu governo, era público isso. Olha lá, planejamento estratégico da cidade, plano de metas. Todo mundo tinha meta. Educação, saúde, Rio Luz, era assim, índice de apagamento da cidade na Rio Luz, índice de cobertura de saúde da família na saúde, índice da nota do IDEB ou da prova Rio na educação. Isso era muito escancarado, claro. Aliás, o servidor conhecia esses índices, até porque se ele batesse a meta, a gente não fazia igual a Dilma, não queria pedir para dobrar a meta, a gente pagava um prêmio. Como funciona na iniciativa privada, o servidor podia ganhar até um 14º, às vezes um 15º salário, se cumprisse a meta. Então, a gente acompanhava, isso era muito explícito. Então, é planejamento, é gestão. Não se faz um governo... Eu vou usar uma expressão aqui mais popular, assim, umbigo no balcão, Ricardo. É o olho do dono. Sabe o que eu fazia todo domingo de manhã? Você sabe que eu durmo pouco, isso é conhecido. Acordo muito cedo. Eu, todo domingo de manhã, eu acordo sempre umas 5 horas da manhã, independente do dia que for. 4h30, 5 horas eu estou de pé. No domingo tinha um escritório na Casa Oficial, eu morava na Casa Oficial, na Gávea Pequena. Tinha um escritório, eu ia para lá, ficava de 5 até umas 9, 9h30, só olhando as contas da prefeitura. Para começar a semana, podia ter o melhor secretário de Fazenda do mundo aqui, ó. Quem cuidava era eu, quem olhava era eu. Eu sei lá se o cara vai me enganar. Então é o olho do dono esse negócio. E eu não sei fazer as 4 operações bem, não, hein? Acha que eu sou matemático, não. Então, eu ficava essas horas todas, porque se eu fosse bom de matemática, era capaz de eu fazer em meia hora, o que eu fazia em 4. Mas como eu não sou, eu ralava de domingo cedinho. Então é isso que tem que fazer. Quer dizer, a minha sensação olhando para o governo, aliás, assim, eu fico até constrangido de ficar falando mal, porque acho que as pessoas têm muita facilidade de julgar o que é esse governo trágico do Crivella. Porque nada funciona. Então, assim, eu acho que uma coisa está decidido. Isso eu acho que é um alívio, como cidadão carioca eu falo isso. O Crivella não será reeleito. Não dá, chega. Vai para casa, ok, muito obrigado pelo mal que fez, enfim, vida que segue, vamos levar em consideração que não foi mal intencionado, mas não dá, a cidade não aguenta. Prefeito, vamos então a mais um intervalo. O Jogo do Poder volta já já. Ex-prefeito Eduardo Paes. Vamos fazer um rápido intervalo, um rápido break, e dentro de 1 minuto retomamos a conversa com o ex-prefeito Eduardo Paes aqui no Jogo do Poder. Voltamos já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o ex-prefeito Eduardo Paes, aqui no Jogo do Poder, pela rede CNT de televisão, gravado em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, eu na minha residência, o prefeito também na sua residência. Prefeito Eduardo Paes, o senhor falou da necessidade de entrosamento, é óbvio que ela é imprescindível na administração pública, até para que haja sinergia entre os entes federativos, mas a prática, a vida real é o seguinte: o senhor vai para uma eleição em que o prefeito Crivella vai ter o apoio do presidente Bolsonaro a se julgar pela filiação dos seus filhos. Os filhos do presidente se filiaram ao Partido Republicano, a ex-esposa do presidente se filiou, deve talvez ser até candidata a vice-prefeita. Bom, isso vai acirrar uma divergência no curso inevitável, no curso do processo eleitoral. Óbvio que haverá ali
um divisor de águas e que o senhor ficará de um lado e a tropa do presidente de outro lado. O senhor, obviamente, pode ser até objeto de ataques em redes sociais por essa tropa, já que todo o contingente filiado, próximo do presidente, vai estar com o prefeito Crivella, a se julgar pelas filiações partidárias. Bem, isso não pode produzir uma sequela nessa sua proposta de boa relação? E outra, como é que o senhor está se preparando para esse momento? O senhor vai ter, de um lado, uma bateria muito grande de oponentes tão ativos em redes sociais que estão se perfilando ao lado do prefeito Crivella. Bom, vamos por partes aqui. Primeiro, em relação a essa coisa de ser alvo de ataque, assim, aquela história, né? Eu já estou ficando acostumado. Então, né, esse tiroteio eu já tomei em 17, 18, 19, 20, tomo o tempo todo, vamos embora. Vida que segue, né? Fazer o contra-ataque, enfim, mostrar que não tem nada disso, combater fake news. Eu tenho uma televisão hoje em dia, aquela, né, do tio lá do Crivella, a Record, aí todo dia uma matéria contra mim, né? Quer dizer, ainda bem que a população sabe que é do tio do cara, né? Aliás, é curioso, você entra no site da Record, né, e faz lá você digita lá o prefeito Marcelo Crivella, parece que a prefeitura do Rio é um espetáculo, não tem uma crítica, não funciona. Mas, enfim, então essa é a primeira coisa. Segundo, será que essa gente do que vota no Bolsonaro, esse negócio de bolsominion que chama, vai de novo cair nessa conversa? Eles vão pensar em 2018, o amigão não era o Witzel? Olha o que deu um amigão aí, gente. Né? Enfim, o amigão do Bolsonaro, vou governar com o Bolsonaro, olha o que deu. Virou o maior adversário do Bolsonaro. Então, ninguém vai cair nessa conversa, mas acredito eu. As pessoas vão lembrar, o Crivella era ministro da Dilma. Ministro da Dilma. O Crivella era ministro da Dilma. Agora virou o melhor amigo do Bolsonaro. Essa conversa para boitatá dormir. Acho que ninguém acredita. Eu, sinceramente, né, não sequelei em 2018, por que eu vou sequelar agora? Não tem problema nenhum. Né? Enfim, eu acho que o presidente seria muito mais inteligente se ele permanecesse distante do processo eleitoral, governando o país. Ele disse isso, deu uma entrevista semana passada, dizendo que... mas quando eu digo o presidente, também falo... É isso, mas enfim, é o que eu estou dizendo, né? Essa história de não entrar como entrou em 18, não entrou, né? Então, o que eu estou dizendo é isso, deixa a tropa, né? Vai cuidar da reeleição não é o Carlos e a Rogéria são candidatos. Enfim, tem uma ótima relação. A Rogéria trabalhou comigo 8 anos na prefeitura, foi minha assessora, né? Trabalhou na Casa Civil. Né? Uma pessoa que foi vereadora comigo, me deu bem. Aliás, o Carlos foi um ótimo vereador e comigo, nunca criou problema nenhum, enfim, nunca teve nenhum tipo de crise comigo. Aliás, foi sempre muito cortês, eu tenho que dar esse depoimento aqui, né? Quer dizer, o personagem que eu vejo hoje mais brigão, eu não tive esse tipo de problema na Câmara. Então é o seguinte, eu quero discutir o Rio. Se o Crivella ficar São Bolsonaro, o Witzel fez isso. Eu vou dizer, aparece o Witzel, olha aí, olha o amigão aí. Se vier com essa conversa, eu vou falar. Então, eu não sou bolsominion, não vou ficar lá, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou Marina, eu sou João Sonato, eu sou Eduardo Paes, candidato a prefeito do Rio de Janeiro para cuidar do Rio de Janeiro. Quem vai governar sou eu. Eu é que vou estar com a caneta no Diário Oficial. Se der M, culpa minha. Se der bom, aí é da equipe. Enfim, vida como ela é. O povo não é burro. Achar que as pessoas são imbecis. Depois, então, da experiência com o Witzel aqui... Eduardo, o prefeito Crivella tenta se aproximar de Bolsonaro, não só pela força do presidente, não só pela equipe, mas também para trocar o eixo da discussão da eleição. É óbvio que ele não fez uma entrega muito grande do ponto de vista administrativo, não tem entrega. Ele tenta, com isso, com essa aproximação, trazer a discussão para o campo dos costumes e trazer a discussão para o campo moral. O senhor acha que é possível levar a campanha, a Prefeitura do Rio, saindo do debate dos resultados administrativos e se focando nas questões de costumes e na questão moral, que faz parte do discurso do bolsonarismo? Enfim, se for por aí, vamos por aí também, não tem a menor dificuldade. Aí perguntar lá para o pastor Silas Malafaia, para o pastor Abner, para o apóstolo Valdomiro, até para a Universal, que já me apoiou em 2012. Né? Eu, como prefeito, apoiei a Parada Gay e a Marcha para Jesus. Né? E não tem o menor problema com isso, sou prefeito de todos. Né? O Rio de Janeiro é uma cidade ampla, diversa. Né? Eu acho que prefeito não pode ter preconceito, né? Tem que olhar para todos, governar para todos, é como eu fiz. Essa história de já ter sido, né, estar na vida pública há tanto tempo, ter sido prefeito, tem desvantagem, mas tem vantagem também.
Né? O cara não pode... o Eduardo Paes vai fazer, sei lá, como é que eles falavam o negócio do Haddad na campanha, mamadeira daquilo, né? Fálica. Não dá para dizer, eu já fui prefeito 8 anos, alguém viu uma madeira fálica? Né? Alguém viu? Então, assim, por que eu faria agora uma madeira fálica? Então, essas coisas colam menos. Esse é uma discussão meio estúpida, acho que as pessoas estão mais atentas, entendeu, Ricardo? Aí também é o seguinte, amigo, eu acho que todos nós temos uma contribuição a dar para o processo político e democrático. Né? E como é que a gente dá essa contribuição? Traz para o racional. Né? Essa coisa dos extremos está ficando, as pessoas estão começando a ver que está levando o Brasil para onde? Esses ódios todos. Né? Eu sou um cara que eu converso com todo mundo mesmo. Não me peça para ficar xingando o cara que é presidente do Brasil, que foi eleito pelo povo, não fui eu que elegi, foi o povo que elegeu. Eu não vou ficar, não quero saber disso. Também não vou ficar xingando, né, outros mais da esquerda, não vou. Vou tocar a vida. Eu quero discutir minha cidade. Essa gente não merece minha atenção. Não merece a atenção do carioca. Nós estamos ferrados aqui. Nós temos que cuidar da nossa cidade, do nosso estado. A situação que a gente está. Olha a tragédia que a gente vive. O índice de desemprego de todas as regiões metropolitanas. Tudo deixando de funcionar. Olha o esvaziamento econômico. É isso que a gente tem que tratar. Esse que vai mudar a vida das pessoas. Ficar tratando de Brasília. Hein? Você fez uma administração exitosa, de sucesso, reconhecida na Prefeitura do Rio. Mas, no entanto, você fez essa administração num momento muito favorável do ponto de vista financeiro. Nós tínhamos as Olimpíadas, nós tínhamos a Copa do Mundo, ou seja, houve aporte de recursos federais bastante intenso durante esse período. Muito bem, você se prepara agora para novamente disputar a Prefeitura do Rio e você há de convir que é uma nova realidade. O Brasil, o Estado, o Rio de Janeiro, vive um outro momento, que não é um momento tão bem-aventurado como foi aquele momento anterior. Você vai ter um momento, uma dificuldade muito mais acentuada, muito mais dura do que a sua gestão anterior. Você acha que, diante dessa perspectiva, que não é de boa vida financeira, que é de dureza, você vai conseguir repetir o êxito anterior, Eduardo? Eu vou te responder com uma pergunta. O Pezão, o governo do Estado, também tinha a Olimpíada. Também tinha o governo federal, também tinha esse boom econômico. Por que eles não conseguiam pagar salário no Estado, bancar ou deixar o hospital funcionando? Eu aqui na prefeitura não só cumpria com as minhas obrigações, como ainda emprestava dinheiro para eles e assumia o hospital. Por que a Dilma desmininguiu no impeachment com a economia na lona, enquanto eu era prefeito, entregando uma Olimpíada, tendo que adiantar recursos, botar dinheiro na frente, tanto que o Crivella está lá cobrando 300 milhões do governo federal, que eu emprestei para o governo federal, em obrigações que eram deles. Né? É um caso inédito. Nunca uma prefeitura emprestou dinheiro para o governo federal, eu emprestei. O Crivella está cobrando 300 milhões de reais. Isso é história. Isso é história, não tem conversa nenhuma. O que você tira é o seguinte, em determinado momento, 2009, 2010, 11, 12, sim, economia muito bem, muito bem. 13, eu comecei a perceber que a coisa não ia bem. 14 já foi uma tragédia, que a Dilma segurou porque ela estava disputando a reeleição. 15 e 16, o PIB caiu 7,5%. Ou seja, eu trabalhei, no meu segundo mandato, eu trabalhei com uma queda de PIB, fazendo uma conta meio esdrúxula aqui, de 5%. O Crivella trabalhou com um crescimento de 3% nesses últimos anos. Então, assim, que conversa é essa? O Pezão não pagava salário. A prefeitura nunca atrasou um servidor, sempre deu reajuste, cumpriu com as suas obrigações, emprestou dinheiro para o Estado, emprestou dinheiro para a União. Isso é gestão. É óbvio que eu sei que, por exemplo, eu jamais conseguiria, nesse momento de descrédito do Brasil, depois de tantos anos de lambança, é óbvio que eu sei que eu não conseguiria fazer uma PPP do Porto Maravilha, trazer dinheiro privado para fazer tudo aquilo. É óbvio que eu sei que eu não conseguiria, sei lá, fazer a PPP do VLT, ou o próprio Parque Olímpico. O Parque Olímpico foi uma PPP, não tem dinheiro da prefeitura ali, não. O que a gente aportou, então, essa história de que quem botou mais dinheiro na Olimpíada não foi negócio de governo federal, não. Foi a prefeitura através do privado. Não é uma comparação. Saúde e educação, em 8 anos, eu gastei 60 bilhões de reais. Estádio Olímpico, eu gastei 578 milhões de reais, menos de 1% do que eu gastei em saúde e educação. Então, assim, essa é uma dessas coisas que vai ficando. Não é verdade. Então, óbvio que será um período mais difícil. Aliás, em 16, eu avisei que a vida estava dura, que não era a hora de eleger incompetente, inexperiente, pessoa que não sabia. Avisei de novo em 2018. As pessoas, não sei o quê, não estava bem já em 15, 16, não.
A gente estava ali, ó, o tourinho aqui estava seguro na unha, né? O umbigo do balcão estava funcionando, eu segurava ali a grana, pá, vai aqui, tira ali, e tal, economiza, tira. O Crivella não tem noção de onde vai o dinheiro da prefeitura. Então, não estou dizendo que vai ser fácil, vai ser difícil para caramba, é uma crise profunda, que já vinha mal, agravou com o coronavírus, e por isso, mais uma vez, eu alerto, não vamos brincar, não vamos eleger gente que nunca administrou nada, que nunca olhou para nada, que não faz ideia a dimensão de uma prefeitura, de uma cidade que tem 6,5 milhões de habitantes, que tem um orçamento de 30 bilhões de reais, né, que tem 150 mil servidores, né, que cuida de 500 e tantas mil crianças numa rede pública, que tem uma rede hospitalar imensa. Não é trivial. Não é. A gente está vendo, olha a tragédia no município, olha a confusão e a tragédia no Estado. Né? A gente é capaz de descobrir a vacina do coronavírus e esse hospital de campanha ainda não fica pronto. Né? Já vai ter a cura do negócio, a gente já vai estar indo para outro vírus, aí capaz de ficar pronto esse negócio. Então, assim, isso não é fruto de circunstância, não é fruto de inexperiência, de incapacidade, Ricardo. Ok. Coisa não acontece à toa, não. Ok, vamos ao mais um intervalo. O Jogo do Poder hoje recebendo o ex-prefeito Eduardo Paes, que é pré-candidato do DEM à Prefeitura do Rio. Voltamos em 1 minuto com o Jogo do Poder, aqui pela rede CNT de televisão. Já, já. É abordado de maneira reiterada e recorrente pelo prefeito Crivella de que o senhor entregou o Rio falido, entregou a prefeitura com caixa lá embaixo, enfim, anulou alguns empenhos, e isso trouxe um dano terrível para a administração, que ele pegou a prefeitura de uma situação financeira absolutamente insustentável. Qual é a realidade, prefeito? Eu queria que o senhor, ex-prefeito Eduardo Paes, eu queria que o senhor trouxesse para a gente os números reais, porque durante esses 4 anos, 3 anos e tanto, da prefeitura, o prefeito Crivella bateu nesse martelo quase todos os dias. O senhor entregou a prefeitura absolutamente insustentável, quebrada para ele. O que tem de real nisso? Eu queria que o senhor esclarecesse agora. Bom, primeiro, não é verdade, mas se fosse, essa altura já tinha que ter consertado, né? Se tivesse o mínimo de competência. Já estamos no 4º ano de governo. Mas beleza. Vamos aqui falar os fatos. Aliás, eu acho que isso não é. Essas coisas não são. Não tem debate de opinião, são fatos. Né? Ele fez essa acusação. Esse caso foi levado ao Tribunal de Contas do município, que apurou lá, usando os critérios de 2016, ficaram 500 milhões em caixa. Né? O endividamento da prefeitura caiu de 95% das receitas correntes líquidas para 60% quando eu deixei a prefeitura. A gente fez tudo isso diminuindo a dívida do município. Né? E depois ele inventou essa história de empenho. O Tribunal de Contas do município também me deu ganho de causa. Entraram com uma ação na justiça, perderam. Já foi julgado, eu ganhei. Ou seja, são mentiras que os fatos vão mostrando. Olha os números do município. Tem um relatório preparado pelo Zé Roberto Afonso, né, que é talvez o cara que fez a lei de responsabilidade fiscal. Né? A Prefeitura do Rio, essas agências de rating, né, de avaliação de risco, a Prefeitura do Rio, ela tinha, no meu governo, ela tinha algo inédito na história do mundo. Um governo subnacional tinha um rating, né, uma avaliação de risco, acima do governo nacional. Nós estamos acima do Brasil. O Rio, a cidade do Rio representa menos risco que o Brasil. Nós estamos acima de muito banco privado, esse que tem esses lucros malucos aí. Então, assim, são os fatos. Quando há fatos, não há argumentos. Você tem um trololó de prefeito que gosta de contar história, né? Vou cuidar com aquela cara dele, mas não sabe. Não, é mentira. Então, os fatos mostram, basta mostrar os números. Né? Ex-prefeito Eduardo Paes, eu queria falar um pouco agora do que seria, quer dizer, na sua ideia, uma nova gestão, um novo governo Eduardo Paes. Quais são as suas perspectivas? O senhor falou que a atenção maior vai ser a saúde, mas eu queria ir um pouco além, queria que o senhor traduzisse os projetos nessa área que o senhor pretende implementar. Na verdade, a atenção é saúde, 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 mas traduz essa atenção em coisas concretas. Como é que o senhor atuaria para ampliar a atenção na saúde? Olha que loucura, né, Ricardo? Eu tenho que chegar aqui 4 anos depois de sair e dizer o seguinte: nós queremos botar a prefeitura para funcionar, né? Porque a prefeitura deixou de funcionar. Então, eu diria o seguinte: se a gente trabalhar para restabelecer, né, na saúde as clínicas da família, né, botar para funcionar as clínicas da família, as maternidades, os hospitais do município, nós já avançamos muito na saúde. Olha o tempo que a gente perdeu. A gente estava com 70% de cobertura, estamos com 50%.
Tinham 4,5 milhões de cariocas atendidos pelo Programa de Saúde da Família. Hoje temos 3 milhões e meio. Podíamos estar pensando agora em ir para 5,5, 6 milhões de cariocas atendidos pelo Programa de Saúde da Família, deixava os 500 mil mais aí ricos que tem sem médico de saúde da família. Né? Tínhamos chegado a 40% das crianças em turno único, né? Nas escolas municipais. Tínhamos criado 60 mil vagas em creche. Podíamos estar olhando para frente. Então, acho que a grande missão vai ser botar a prefeitura para funcionar. Não esperem um governo de grandes investimentos, grandes obras, não será. A minha cota de viadutos implodidos eu já dei. Né? A gente vai ter que arrumar as finanças, primeira coisa, né? E eu conheço o painel de controle, sei onde é que estão os botões, sei o que, é que tem que fazer, faço isso no dia seguinte da eleição. Aliás, eu diria que já está feito, já sei como é que a gente ajeita essa casa, né? E arrumando as finanças, eu digo, eu vou priorizar sim a saúde, né? É fundamental, a gente não pode ver mais as pessoas passando pelo que elas estão passando. E depois vou caminhar junto com a saúde na coisa do crescimento econômico, né? Porque a gente precisa trazer empresa. Em relação ao crescimento econômico, quais seriam as atuações objetivas que o senhor faria? Que tipo de medida que o senhor tomaria nesse campo do crescimento econômico, já que o Rio vive também um desemprego muito grande e que é reflexo da crise econômica, que é nacional, mas que aqui no Rio adquire contornos ainda mais sombrios? Olha só, primeiro, né, você tem uma coisa que são propostas pré-pandemia e propostas pós-pandemia. Nas propostas pós-pandemia, né, você vai ter que ter um ativismo governamental bastante importante, bastante grande, né, para impedir, né, que as empresas que têm micro, pequenos empresários quebrem. Né? Isso vai exigir uma ação muito forte, uma articulação muito forte. Por exemplo, o município pode ser garantidor desses micro e pequenos empresários e médios empresários na captação desses recursos que são disponibilizados pelo governo federal, mas que as pessoas não conseguem captar, pegar esse crédito, porque não tem as garantias necessárias, a burocracia para se cumprir. Então, é uma ação. A gente pode trabalhar, e eu mostrei isso, né, com concessões e PPPs. É um cenário mais difícil? É, mas é possível. Né? Eu quero lembrar que é o cidadão carioca. As pessoas acham que o VLT não tem um tostão do seu IPTU, do seu ISS. O Porto Maravilha, aqueles túneis, todos não têm um tostão do seu IPTU, do seu ISS. Então, do imposto que você paga. Então, tentar com o setor privado, incrementar, recuperar a construção civil no Rio de Janeiro, que é intensiva em mão de obra, né? Trabalhar junto com o setor turístico, recuperar o astral da cidade, para que as pessoas queiram vir para o Rio, olhar o mercado doméstico, vamos invadir São Paulo, no sentido de invadir para trazer a paulistada para cá. Né? Você vai ver um período agora do turismo que as pessoas vão demorar a viajar para o exterior, porque o dólar está um absurdo de caro. Depois, porque as pessoas vão ficar com medo de entrar em avião, com esse negócio de coronavírus, então tem que trazer paulista para cá. O cara não precisa nem entrar no avião, pega a Dutra. Então, em relação ao turismo, que é a vocação natural do Rio de Janeiro, obviamente que há outras potencialidades econômicas, mas o turismo é a vocação natural. Fala-se muito trazer novamente a Fórmula 1, o prefeito Crivella com a construção do novo autódromo. Como é que o senhor vê essa abordagem da questão da Fórmula 1 e dos eventos, um calendário de eventos efetivo, que passa, obviamente, Rock in Rio, e também a Fórmula 1 seria, pelo menos a princípio, a meu ver, uma grande medida para reaquecer esse fluxo turístico com um calendário consistente de eventos fortes e de impactantes no Brasil. Olha, você tem eventos que são, né, grandiosos. Né? Então, o Rock in Rio, que eu trouxe de volta no meu ponto de governo, é excepcional. É um caso. Né? O Réveillon e o Carnaval são 2 eventos consolidados, apesar do atual prefeito tratar muito, fazer campanha contra o Carnaval, que é uma coisa inacreditável. Não é um negócio de não dar dinheiro para a escola de samba, não, que isso aí faz parte. O problema é fazer campanha contra o evento, né? Botar a população contra e falar mal do evento. Em relação à Fórmula 1, eu não conheço detalhes da negociação, eu vejo o que as pessoas veem na imprensa. É um super evento, que tem uma visibilidade muito grande. Eu não sei que condições são essas que está se colocando. Né? Se não estão usando a gente para fazer chantagem com São Paulo, espero que não. O senhor vai lutar por isso? O senhor vai continuar essa luta para trazer a Fórmula 1? Sem dúvida, sem dúvida. Não sei se o autódromo ideal é ali onde estão querendo fazer, porque parece que tem problemas ambientais grandes, né? Mas você tem preparo de Guaratiba, é uma área que a gente não quer que adense. Né? Ali quando você passa o túnel da Transoeste. Né? Não é uma área que você queira que adense, que tenha muito prédio, muita construção. Né? Ali tem áreas grandes, podia se pensar ali também. Enfim, são coisas que você pode fazer com concessão, com PPP. O modelo foi desenvolvido ali em Deodoro, é um modelo interessante, porque é isso, é dar potencial construtivo, quer dizer,
se conseguir ficar de pé aquele projeto, ele é interessante, tem que ver a história do impacto ambiental. Né? Então, assim, seria um ganho enorme, você tem um grande evento por ano. O resto é um calendário que você faz. Desculpa, de novo, como a gente fez na nossa época de governo, não faltava evento do Rio, né? Não faltava um calendário, porque isso é atração, tem proatividade, as coisas não vêm fáceis. As coisas não vêm fáceis. O sujeito chega aqui, quer investir no Rio, né? Ele olha, ele vai lá no prefeito, o prefeito tem uma cara de ó vida, ó céus, vai dar ruim. Né? O cara quer ir embora. Como é que você vai investir numa cidade que nem o prefeito acredita nela? Imagina você conversar com o Crivella, tem um investimento de 2 bilhões para fazer aqui, como é que estão as coisas do Rio? Está difícil, está muito duro. Eu fico impressionado, desculpa aqui, cara, o sujeito, a política é muito chata em campanha, muito. Aquelas musiquinhas nossas, e grita, e pede, fica com aquela cara, aparece toda hora na televisão, e é panfleto, é rede social. Aí o sujeito ganha, ele fica reclamando da vida. Eu não consigo entender isso. Né? Porque assim, eu sempre dizia, eu era o cara mais feliz do mundo, que era prefeito do Rio. Né? E vou ser o cara mais feliz do mundo de novo, se virar prefeito do Rio. Porque é um super orgulho. Né? Você ser escolhido para ser prefeito de uma cidade como essa, tem que trabalhar com energia, com disposição, com vontade. Isso atrai investidor, atrai evento. O prefeito, ex-prefeito Eduardo Paz, eu falo a todo momento como prefeito, porque a memória é muito forte em relação à sua trajetória da prefeitura. Eu queria saber o seguinte, durante a campanha, obviamente, vão tentar reavivar o fato do senhor ter sido, nós estamos quase encerrando o programa, o fato do senhor ter sido do MDB, do PMDB, partido que também foi do ex-governador Cabral. Como é que o senhor vai enfrentar esse tipo de acusação, que o senhor teve proximidade partidária com o grupo do Cabral? Isso até a eleição de 2018 ajuda, né? Sofri tanto essa acusação, eu falei, a turma está do lado de lá, os malandros estão do lado de lá, aí os malandros operando. Né? Então, isso ajuda. Né? Esses caras falam muito. Né? Então, assim, eu respondo pelos meus atos, né? Pelo que eu fiz na Prefeitura do Rio, né? Os erros cometidos, a responsabilidade política é minha, né? Enfim, aquilo que a gente não acertou, a responsabilidade é minha, mas eu não respondo pelos outros. Né? Eu nunca fui fiscal, né? Eu não era da Polícia Federal, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Polícia Civil, da Polícia Militar, para ficar fiscalizando o governador. Eu era prefeito do Rio de Janeiro. Eu tinha que cuidar da cidade do Rio de Janeiro. Tudo que aconteceu na prefeitura, eu, de alguma maneira, respondo. Né? Até pelos desvios que aconteceram, nem que seja uma resposta política, porque escolhi errado. Agora, não vou ficar respondendo pelo delírio alheio, pelo delito alheio. Isso não é responsabilidade minha. Se um comprou um apartamento, um triplex, uma casa, uma lancha, uma joia, não fui eu. Né? Quem comprou foi os outros. Então, eles respondam pelos atos deles. Estamos quase encerrando o programa e uma última pergunta. Ex-prefeito Eduardo Paz, se o senhor tiver pela frente, nesse momento, vários telespectadores estão nos acompanhando aqui pela CNT, que tipo de argumento sintético, rápido, conciso o senhor diria para esse eleitor, para esse cidadão carioca, para pensar, para analisar a possibilidade de votar no senhor? Por que, novamente, votar em Eduardo Paz nesse momento da cidade do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que a cidade vive um momento muito especial, do ponto de vista negativo. Né? Nós não temos mais muitas oportunidades, nós vivemos uma crise profunda no Brasil. Né? Isso vai exigir do próximo gestor muita energia, muito amor à cidade, muita dedicação, muita experiência, competência e capacidade de fazer. Eu acho que a nossa candidatura, ela junta essas coisas, não tem aqui perfeição, não vamos resolver todos os problemas da cidade, mas a gente sabe, né, os botões que têm que ser apertados, os comandos que têm que ser dados para a cidade se recuperar e para que as pessoas voltem a ter dignidade e, principalmente, voltem a acreditar no futuro do Rio. Né? Tiraram isso da gente, que é a perspectiva, que é a esperança em relação ao futuro. Isso é inaceitável. Nós vamos devolver isso à população da nossa cidade. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Ricardo, obrigado. Nessa noite. Um abraço grande. Um abraço grande, felicidades. E obrigado também a você que nos acompanhou de casa pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, à meia-noite. Eu quero novamente contar com a sua audiência. Muito obrigado e até lá.